Chute na Vila Belmiro. Esse Romero. Muitas polêmicas têm rondado a seleção brasileira nos últimos meses. Tem a treta do Militão com sua ex por conta de pensão, tem a situação confusa do Rodrigo com os filhos e recentemente teve aquela dos jogadores da seleção brasileira indo comer carne folhada a ouro, entre outras. Mas uma coisa tem passado quase que despercebida por grande parte das pessoas. Vinícius Júnior vem tentando romper o contrato que ele tem há quase 10 anos com sua fornecedora de material esportivo, a Nike. Nesse vídeo, a gente vai esmiuçar o que está acontecendo e por que ele está tentando fazer isso. Mas primeiro, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, beleza? Então, bora lá! O contrato que o Malvadeza tem com a Nike tem validade até 2028, mas ele está tentando romper, não só por conta de dinheiro, mas também pelo tratamento que ele vem recebendo por parte da empresa americana. Mesmo sendo um dos 10 melhores jogadores do mundo, um dos principais jogadores do Real Madrid, além de ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, Vini não vem participando ativamente das campanhas de marketing da fornecedora, sendo a última relevante em 2019, quando ele vestiu a lindíssima camisa branca do Brasil. Na seleção brasileira, a Nike patrocina outros 9 jogadores: Alisson, Danilo, Marquinhos, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Richarlison e Rodrigo. Este último foi destaque na campanha intitulada Veste a Garra, lançada pela Nike em 27 de setembro desse ano. Ainda teve uma campanha lançada há 3 meses chamada Futbolverse, que trouxe diversos nomes da história do futebol para jogar entre eles, como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo e Mbappé, mas Vini ficou de fora novamente. Richarlison, Marquinhos, Rodrigo e Alisson ainda participaram da divulgação dos uniformes da seleção na Copa, de novo sem o ponto esquerdo do Real Madrid. Esse tratamento diferente ainda é reforçado quando notamos que ele está utilizando na Copa do Catar a sua chuteira Mercurial, mas ainda da coleção da temporada passada. Apesar de ter estourado só agora, por conta de uma reportagem exclusiva do UOL, essa briga vem se arrastando há alguns meses, mas nenhum deles se posiciona oficialmente sobre a situação. Se você parar para pensar, é realmente estranho o que vem acontecendo, porque ele não participou de eventos da patrocinadora nos últimos meses e nem no vídeo de anúncio do uniforme do Brasil para a Copa do Mundo ele estava, mesmo com a Nike patrocinando tanto ele quanto a seleção, dando força a essa possível briga, já que não faz sentido não utilizar um cara importante do time nacional e do Real Madrid, ainda mais um cara tão carismático e admirado por boa parte das pessoas que acompanham futebol. Além disso, a assessoria do jogador tem um destaque para cada marca parceira no Instagram dele, mas não tem nada sobre a Nike. Vale lembrar que o brasileiro é patrocinado pela fornecedora desde os seus 13 anos, quando assinou seu primeiro contrato de patrocínio, ainda jogando na base do Flamengo, sendo visto como uma grande promessa do futebol que veio a se concretizar anos depois. Depois que se tornou profissional, Vini fez algumas campanhas com a Nike, mas nunca chegou a ser tratado como a estrela mundial que se tornou. Na última temporada, quando fez o gol na final da Liga dos Campeões depois de chute cruzado de Valverde, o brasileiro já poderia estar utilizando a nova linha de chuteiras Mercurial, a Air Zoom Mercurial, que é utilizada por Mbappé e Cristiano Ronaldo, mas elas não foram disponibilizadas para o jogador, fazendo com que ele fizesse a solicitação de rescisão do contrato para seus advogados. Por conta de toda essa situação, a equipe que gera a carreira dele afirmou, ainda de acordo com o UOL, que o rompimento é visto como total e definitivo, algo que não seria alterado nem mesmo se a Nike cobrisse a oferta que qualquer outra concorrente faça. O que irritou o staff do Malvadeza é que essa história veio a público justamente durante a Copa do Mundo, podendo passar a impressão de que o jogador não estaria focado no Mundial. Felizmente, isso parece ser algo que não tem feito muita diferença para ele. Afinal, ele participou ativamente da maioria dos gols que o Brasil marcou na Copa do Mundo até agora. Lembrando que estamos gravando esse vídeo antes do jogo contra a Croácia pelas quartas de final do torneio. Esse posicionamento da Nike tem sido visto como um erro por boa parte do mercado publicitário, porque se você tem um dos maiores ativos publicitários do mundo, é muito mais inteligente utilizá-lo, como diversas outras marcas têm feito. Coincidência ou não, ele acabou sendo o jogador escolhido para participar da coletiva do dia 7 de dezembro, na antivéspera do jogo contra a Croácia. Obviamente, a pergunta poderia e acabou sendo feita. O atacante foi como ele é no campo, liso. Abre aspas. Sobre a Nike, não posso falar. Temos um contrato, somos parceiros. Não podemos falar sobre a nossa relação. Como não falo da relação com meu pai, não posso falar da nossa relação com a Nike para vocês. Fecha aspas. Isso dá até um pouco mais de força para acreditar na história, porque sabemos que jogadores são orientados a não tocar em assuntos contratuais abertamente.
principalmente quando ocorrem problemas internos e que geralmente são resolvidos pela equipe do atleta. Essa postura do Vini junto com seus agentes tem sido muito parecida com a de Neymar, quando o camisa 10 da seleção fez o possível para rescindir o contrato também com a Nike. Em 2020, como vocês bem devem lembrar, Neymar entrou em rota de colisão com a Nike, que vinha o tratando como coadjuvante em campanhas por conta de polêmicas, principalmente uma de agressão sexual feita contra ele por uma funcionária da empresa. Caso tratado pela assessoria do jogador como um novo, entre aspas, caso Nájila. Essa confusão abriu as portas para que o craque do PSG pudesse fechar com a Puma menos de 2 semanas depois da rescisão, e recebendo o dobro do que recebia da Nike, aproximadamente 25 milhões de euros por ano, mais ou menos 158 milhões e meio de reais na cotação da época, fazendo com que o contrato dele se tornasse o maior da história do futebol, superando Messi, que recebia 25 milhões de euros anuais da Adidas, quase 127 milhões de reais, e de Cristiano Ronaldo, que ganhava mais de 16 milhões de euros por ano da Nike, quase 103 milhões de reais na cotação da época, inclusive fazendo muitas referências ao Rei Pelé. Depois dá uma olhadinha na internet aí porque vale muito a pena assistir essa propaganda. Ainda de acordo com o UOL, mas em outra matéria, o Malvadeza pode ganhar até 10 vezes mais um novo contrato. Ele recebeu sondagens recentes da própria Puma e da Adidas, oferecendo valores muito maiores do que os oferecidos até então pela Nike. A Adidas, inclusive, deve entrar como favorita nessa brincadeira, não só por ser mais popular que a Puma no meio do futebol, mas também por ser a fornecedora do Real Madrid, clube onde o brasileiro joga. Isso ainda diminuiria uma dor de cabeça que a Adidas tem em relação ao Vini e ao Rodrigo, jogadores patrocinados pela Nike e que assumiram baita protagonismo na última temporada no Real Madrid junto ao Benzema, e seguraram muito bem a barra enquanto o francês estava fora. Isso também faria com que os 2 jogadores de ataque do Real Madrid tivessem patrocínio pessoal da Adidas, vencendo assim, entre aspas, a disputa entre as maiores fornecedoras de material esportivo do mundo. Essa história deve ter um desfecho entre o final da Copa do Mundo no Catar e o início da próxima temporada, já que dificilmente algo será divulgado durante a disputa do Mundial e o mata-mata da Champions, já que o jogador e sua equipe de gestão farão de tudo para focar dentro de campo. Há também uma possibilidade, assim como aconteceu com o Neymar, de tudo ser resolvido internamente, o contrato ser praticamente acertado antes da rescisão e o jogador assinar poucos dias depois com um novo fornecedor. Mas é isso, vamos esperar cenas dos próximos capítulos para ver como essa história termina. E você, o que você achou dessa história? Você acha que Vini Malvadeza, nosso querido Vini Júnior, deveria ficar com a Nike ou deveria trocar de fornecedor? Aceitar um valor maior, ser mais valorizado ou deve ir mesmo para uma Adidas, para uma Puma da vida e vida que segue? Você tem alguma preferida dessas marcas? Diz aí nos comentários, não esqueça de fazer o que, meu amigo? O cucocô. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo, é muito importante pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, um beijo, fui!